Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, gostando das iniciativas do nosso canal. Eu acho que, como todos já sabem, nós comemoramos agora do dia 15 ao dia 22 de novembro a Semana Internacional da Justiça Restaurativa. Então, várias ações em diversos países vêm ocorrendo durante esses dias para a gente celebrar, discutir, conhecer e aprofundar, né, conceitos, práticas e teorias relacionadas à justiça restaurativa. Então, nesse mesmo sentido, nós aqui no canal também nos propusemos a construir para vocês um vídeo durante todos esses dias. Então, cada um dos nossos colaboradores, investigadores aqui do canal serão responsáveis por apresentar um vídeo de cada um dos seus eixos. E eu venho aqui hoje, então, falar um pouco de práticas de justiça restaurativa, numa linha, na verdade, do que tem sido perguntado a mim com muita frequência, que é acerca da justiça restaurativa em Portugal. Então, como muitas pessoas já sabem, eu fiz os meus estudos tanto no âmbito do mestrado como do doutorado na Universidade de Coimbra, e eu me detive a entender e a compreender os processos de construção da justiça restaurativa em Portugal. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês é um panorama bastante genérico, bastante pontuado, porque eu não vou conseguir me aprofundar em cada uma das questões que eu vou colocar para vocês, mas a partir da minha fala, eu acho que vocês conseguem compreender desde uma lógica bastante ampla, amplificada, como é a justiça restaurativa hoje em Portugal. Então, aqui vale ressaltar que já desde a década de 90 existe legislação positivada em Portugal acerca da justiça restaurativa. Como é muito frequente nos países europeus, essas medidas foram iniciadas no âmbito da justiça juvenil. Então, Portugal, desde 99, tem a Lei 166, que autoriza a implementação de práticas para adolescentes e jovens que cometeram atos infracionais. Depois disso, na sequência de todo um movimento europeu de tentativa de harmonização, né, de uniformização de legislação que apresentassem possibilidades de implementação de justiça restaurativa, em consequência de uma decisão quadro que imputou, né, que impôs um prazo para a construção dessa diretriz, surge então em Portugal, em 2007, a Lei 21, de 12 de junho, que é a lei que se destina à aplicação da mediação vítima-ofensor, né, na mediação penal, para adultos, na jurisdição de adultos. Então, essa legislação ela está em vigência desde 2007. Ela é uma legislação bastante restritiva no que toca aos titulares das remessas dos casos à mediação e também no que toca ao enquadramento abstrato, né, dos tipos penais que são passíveis de serem encaminhados para essas práticas diversionistas, que são práticas que ainda no âmbito da investigação ou do inquérito, né, se a gente for traduzir aqui para a nossa linguagem, ela é aplicada nesse primeiro momento de investigação. Então, há essa possibilidade de que o Ministério Público, ciente de que naquele caso em concreto estão preenchidos os requisitos de lei, ele faz a remessa através de um sistema informatizado para um mediador que é um ator público, é um ator que é remunerado pelo Poder Executivo em Portugal, é uma remuneração bastante baixa, e isso também traz alguns problemas, mas é um mediador cadastrado pelo Poder Executivo, é um sujeito que participou de cursos de formação autorizados pelo Ministério da Justiça. E então o promotor, né, o procurador de justiça em Portugal, que é o equivalente ao nosso promotor de justiça em primeiro grau de jurisdição, ele seleciona esse inquérito e faz a remessa para o sistema de mediação. O mediador contacta as partes envolvidas na tentativa de realizar ali a prática e que, ao final, as pessoas estando satisfeitas, o inquérito se dê por finalizado. O que eu posso já apontar como um resultado da minha pesquisa é que essas práticas em Portugal fracassaram no sentido de que não houve uma adesão do institucional do Ministério Público na aplicação dessas medidas, e hoje o número de inquéritos levados ao sistema de mediação vítima-ofensor é bastante reduzido ou, para não dizermos aqui, nulo.
A gente também teve em Portugal, no âmbito da execução de sentença, a partir da Lei 115 de 2009, a autorização de que práticas restaurativas pudessem ocorrer no âmbito da execução da pena. São poucos os projetos que efetivamente aplicam essa prática nas unidades penais penitenciárias portuguesas. Alguns projetos foram aplicados em unidades penais femininas e masculinas, mas foram práticas que a gente costuma dizer restaurativas de médio alcance, porque na maioria delas a vítima não teve acesso, não participou dessas práticas. Foram práticas de conversação dentro das unidades penais com os ofensores que estavam ali, então, cumprindo pena. E num outro momento, a gente também pode apontar que houve uma previsão normativa para a implementação, para a autorização de práticas de justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica. Então, existia uma legislação autorizando essas práticas com o consentimento, né, das pessoas envolvidas, mas com a diretiva que implementa ou que adota novas propostas para a consolidação do Estatuto da Vítima, em Portugal, com a transposição dessa norma, fez com que, de certa forma, essa lei fosse revogada, no sentido de que essa preocupação, né, ou essas garantias mínimas que o Estatuto da Vítima previu no âmbito europeu, elas não foram implementadas no que toca à justiça restaurativa nacional. Então, essa lei que autorizava a aplicação de justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, ela foi revogada, e não existem, então, propostas de aplicação para esses tipos de delitos, diferentemente das práticas que têm sido efetivadas aqui no Brasil, em que há, sim, projetos experimentais nesse âmbito. Para finalizar, eu gostaria aqui de apontar que hoje, em Portugal, as práticas restaurativas passam por uma crise, há um problema bastante evidente, tanto no que toca à aceitação dos operadores tradicionais do direito à adesão dessas práticas, quanto mesmo na construção de projetos pedagógicos ou de grupos de trabalho, de pesquisa de fôlego, que coloquem a JR como pauta, e aí sim, a partir dessas pautas que vêm da comunidade, que os decisores políticos optem, então, por impulsionar e financiar, até certa forma, prover a estrutura necessária para a aplicação de práticas de justiça restaurativa. Uma última questão, que é uma questão bastante atual, já no ano passado, por iniciativa do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa, construiu-se um projeto chamado Strategies for Change, em que alguns países em que se percebe que a justiça restaurativa ainda não teve, né, o sucesso ou o alcance devido, enfim, de certa forma, colaboram entre si para impulsionar ou para colocar como rota ou como pauta nacional novos modelos ou novas propostas de justiça restaurativa. Então, Portugal é um dos países aderentes desse projeto europeu, que já conta aí com algumas iniciativas em algumas cidades. Mais detidamente existe uma proposta de que Cascais, que é uma cidade próxima de Lisboa, seja uma cidade de referência em justiça restaurativa, promovendo, então, ações com instituições parceiras, como é o caso da Fellowship International, mas, de certa forma, nesse último ano, houve, então, uma tentativa de consolidação, né, ou de, pelo menos, nesse âmbito do projeto, do Strategies for Change, de demonstrar que existe algum interesse latente e que Portugal tende ou pelo menos se propõe a discutir os problemas e apontar novas possibilidades para a implementação de JR lá no país. Então, de forma bastante rápida e, enfim, de certa forma bastante superficial, esse é um panorama da justiça restaurativa em Portugal. A gente pensa que, por ser um país europeu, né, a gente tem o imaginário de que, como as práticas já têm uma bagagem, né, de construção e aplicação mais bem sucedida nesses países da Europa, que todos têm essa mesma linha ou que todos estão nesse mesmo momento de implementação e institucionalização, mas não é o caso. Então, a gente tem algumas reticências ao sistema português,
A gente aprende também com essas dificuldades, com as necessidades e os erros que a gente vê e que, de alguma forma, podem se repetir em outros ordenamentos, mas a lógica que eu quis propor para vocês é de pensar como a gente pode, a partir dessas práticas, nesses ordenamentos, pensar no nosso modelo, aprender e, de certa forma, também aprimorar as nossas demandas, né, as nossas urgências. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo fica no canal, existem ainda mais 4 vídeos para serem lançados durante a semana, então espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, mandem sugestões para o nosso time, porque esse é um espaço de diálogo que a gente tem construído, então nós estamos abertos a qualquer intervenção, nos contactem, eu também tenho as minhas redes sociais, vocês podem me procurar para maiores práticas, maiores dúvidas ou para maiores informações sobre a justiça restaurativa no âmbito Portugal e europeu. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.